Olá, seja bem-vindo ao FURB Pesquisa, o nosso espaço de bate-papo sobre o conhecimento científico produzido na universidade. No programa de hoje, a gente vai conhecer um trabalho que vem sendo desenvolvido por pesquisadores vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional aqui da FURB, que estão investigando questões relacionadas à governança da água e a cadeias produtivas em vários territórios brasileiros. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a professora Cristiane Mansur, que é doutora em Ciências Humanas, professora titular aqui do PPG-DR da FURB. Bem-vinda, professora, muito obrigada pela presença. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E a gente recebe também o pesquisador Vinícius Vieira, que é mestrando aqui no PPG-DR. Bem-vindo, Vinícius, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Bom, vocês estiveram recentemente em uma missão à Amazônia, né, que faz parte de um desses projetos que vocês vêm conduzindo, né? Eu gostaria que a professora nos explicasse de que projeto essa missão faz parte, qual que é o objetivo dele, por gentileza. Essa missão faz parte do projeto Cadeias Produtivas dos Povos das Águas e da Floresta, catalogação coparticipativa, né? É um projeto por iniciativa do edital Amazônia Mais 10, que é financiado pela FAPESC, aqui no governo do estado, né? Mas ele é também uma parceria entre outras duas fundações de amparo à pesquisa no Brasil, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amapá e a Fundação de Amparo à Pesquisa de Tocantins, né? A CONFAP, que é a Confederação Nacional de Amparo à Pesquisa, então lança esse edital já em 2022, né? Para que as diversas CONFAPs, as FAPs, né? Que as Fundações de Amparo à Pesquisa no Brasil, fizessem parcerias a partir dos pesquisadores e das universidades onde elas estão inseridas, para que se estudasse especificamente a Amazônia, né, em diversos temas, e um dos temas era vinculado às cadeias produtivas, né? Por isso até nós utilizamos esse nome no título do projeto, mesmo que não fosse um nome que a gente se identificasse tanto, porque para nós são mais arranjos produtivos, né? Então, por vínculo que nós já tínhamos com os pesquisadores da Universidade Federal Norte do Tocantins e da Universidade Federal do Amapá, em um outro projeto aí vinculado à CAPES, que é o PROCAD Amazônia, que está finalizando agora, então nós demos continuidade, de certa forma, continuidade às pesquisas que nós já vínhamos fazendo no PROCAD Amazônia, né? Com diversos pesquisadores aqui de grupos de pesquisa aqui do nosso do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional, né? O professor Ivo Tais, a professora Luciana Butsky, o professor Luciano Floriti, que o Vinícius é orientando dele, né? Agradeço, Vinícius, por você ter se colocado à disposição para estar aqui conosco hoje, né? Então, esse projeto, assim, é muito estimulante, né? Porque, claro, a Amazônia é uma região importante para o mundo inteiro, né? E para nós é muito cara e muito oportuno para poder ter alunos, doutorandos, mestrandos vinculados a esse projeto, né? E produzir o conhecimento de forma conjunta, né? Então, nós começamos no ano passado, esse projeto é de 3 anos, né? 2022, 2023 e 2024. Não, ele começou em 2023, ano passado, então 2023, 2024 e 2025, então ele vai até final do ano que vem, né? Então, está sendo realmente muito, muito gratificante e também um grande aprendizado, né? Porque nós ensinar é uma das etapas de aprender, né? Então, nós aprendemos muito com os outros pesquisadores do Brasil, os pesquisadores, porque, claro, nós não somos os protagonistas do projeto. Quem é o protagonista são os pesquisadores que moram lá, com as comunidades que estão lá, com projetos de extensão que eles já tinham, inclusive, né, em andamento. Por isso, eles definiram, eles que construíram o projeto Amazônia Mais 10, né? Qual é o nosso papel, então? Né? Isso é até interessante, talvez suscite essa pergunta, né? Se é tudo eles que protagonizam, o que nós fazemos nesse projeto, né?
A CAPES, que é a Comissão de Avaliação do Pessoal de Ensino Superior, que é vinculada ao MEC, né, que nos avalia em todos os programas de pós-graduação no Brasil, e nós, inclusive, agora vamos ser avaliados pelo final do quadriênio, né? Então, ela valoriza os programas de pós-graduação que estimulam, né, que andam à frente junto com programas que têm nota inferior, porque eles não têm doutorado lá ainda, por ser programas mais novos também, não por não ter conhecimento, ou por não ter vínculo com comunidades, não, eles têm um projeto de extensão, mas são programas mais recentes, principalmente o programa de pós-graduação de demandas populares e dinâmicas regionais, que é o PPGD da Universidade Federal Norte do Tocantins. Ele é um desmembramento da Federal do Tocantins, que tem sede em Palmas, né? Então, essa federal está em Araguaína, que é uma cidade média, já bem a norte do Tocantins, já próximo do estado do Maranhão, do estado do Pará, no Brasil, né? Lá onde eles dizem que é o bico do papagaio do estado do Tocantins, né? Então, é uma região que cresceu muito, principalmente desde a construção da Belém-Brasília, né, que foi desenvolvendo todo esse eixo, né, em direção a Belém, no Brasil, né? Então, Araguaína, e para nós é muito interessante também, porque cada vez que nós, já é a segunda missão, ano passado teve a primeira missão, né? Na época nós levamos o Bruno, que foi um doutorando, né? Na época ele era doutorando, finalizando o doutorado, agora ele está em pós-doutorado, né, no México, já no outro projeto que nós vamos comentar também. Então, sempre levando os alunos, né, e construindo conhecimento junto com eles e aprendendo com os alunos das outras universidades também. Por falar em alunos, né, professora, o Vinícius, que é um dos estudantes aqui do PPGDR, também esteve presente nessa missão, né? Sim. Explica pra gente, Vinícius, quais atividades foram realizadas pelos pesquisadores aqui da FURB durante essa missão Amazônia, quais lugares foram visitados? Certo. Quando a gente planejou a viagem, a gente tentou, de alguma maneira, incluir o máximo de coisas possíveis no espaço de tempo, por questões também de deslocamento, né? Não é um estado vizinho e exige uma viagem que demanda muito gasto, mas também muita energia e muito preparo prévio para chegar lá e aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Então, no primeiro momento, a gente visitou o estado do Tocantins, a gente passou no final de semana no estado do Pará, por conta da maneira que a cidade fica, como a professora falou, no norte do estado, era mais fácil que a gente fosse ao Pará, e a gente aproveitou essa oportunidade para também conhecer um pouco da história da região e, de certa forma, se situar. Muitas pessoas foram para lá pela primeira vez, né? Foram 8 pesquisadores, juntando os professores e os alunos pesquisadores, e desses 8 pesquisadores, cada um com sua intencionalidade nessa visita. Então, foi planejado que alguns grupos fariam certo trajeto e outro grupo faria outro trajeto também para aproveitar o tempo da melhor forma possível. Então, depois a gente foi ao estado do Tocantins, então saindo do Pará para o estado do Tocantins, no município de Araguaína, a gente passou os dias lá, mas a gente constantemente estava indo para outros municípios vizinhos, que são realmente o foco do projeto Amazônia Mais 10. Não é estudar a cidade de Araguaína por si, mas a cidade de Araguaína também como um polo ali que movimenta a região por ter universidade, por ter uma importância econômica para a região. E a gente visitou principalmente o município de Babassulândia, que é um município com cerca de 7.500 habitantes, pelo último censo, que foi o maior atingido pela construção da usina hidrelétrica do Estreito, que daí fica no estado do Maranhão. Então a gente também foi ao estado do Maranhão para visitar a usina hidrelétrica do Estreito e entender mais ou menos como essa formação, e estando lá para ver realmente, com uma documentação fotográfica, com visita de professores. Alguns professores já tinham estado lá no Estreito, nessa usina, na primeira viagem, mas a maioria não tinha, então fomos todos os alunos e um professor, meu orientador, Luciano Floriti, fomos à usina do Estreito para entender como o consórcio de energia da região, então, que faz a gestão da usina ali, estava lidando com os problemas relacionados ao alagamento da barragem. Então, essa barragem, ela tem uma área alagada que eles dizem ser fio d'água por ter menor efeito,
Então, é uma sequência de barragens que possibilita que essa barragem tenha menos efeito, mas na verdade o efeito continua sendo gigante e na verdade é um efeito imensurável, né, prof? É uma situação em que muitas famílias e muitas pessoas são afetadas pelo alagamento. Parte do município de Babaçulândia, por exemplo, ficou embaixo d'água e então certas memórias, certas vivências, escolas ficaram embaixo d'água, a questão do transporte. O município tinha uma ligação muito forte através do rio, esse rio que foi alagado, com outros municípios vizinhos. E o transporte acontecia de barco, e o transporte acontecia não só por questões de comércio, mas também por questões de família. A gente ouviu relatos de pessoas que falavam que a família tinha uma ligação muito forte com o outro lado da família que morava do outro lado do rio e não mais podia realizar esse transporte. As pessoas sobreviviam durante o ano da agricultura de vazante, que cresce à beira dos rios quando pela mudança do fluxo da água. Isso tem muito a ver com isso que a gente chama de cadeias produtivas, que na verdade a prof diz que não é o termo adequado, podem ser redes produtivas, podem ser arranjos produtivos, mas na verdade a ideia é que a gente fosse lá para ver aquilo do qual a gente estava estudando, lendo, muitos alunos aqui e até professores que não tinham visitado, para que a gente pudesse ver na prática, conversar com as pessoas que estavam ali vivendo isso, estão vivendo isso há muitos anos. A inauguração dessa usina já tem mais de uma década e essas pessoas viviam de uma maneira que nunca mais vai poder ser vivida. A maneira que a barragem alagou aquela área da cidade também afetou os igarapés, então os riachos que ficam na lateral, que era onde acontecia essa agricultura de vazante. E essas pessoas não têm mais agricultura de vazante e a principal atividade econômica da região era a temporada de praias. A temporada de praias, parece pra gente aqui do sul, praia de rio é uma coisa que não tem tanto valor pra gente no nosso dia a dia. Mas para eles a praia de rio era não só uma forma de lazer muito forte, mas principalmente uma maneira de juntar dinheiro durante uma temporada localizada do ano, então cerca de 2, 3 meses do ano, em que atividades como barraqueiros criavam barracas à beira do rio e as pessoas iam, um fluxo de milhares de pessoas ao mês, que iam lá e de certa forma deixavam seu dinheiro localizado naqueles municípios. Pelo dinheiro estar naqueles municípios, era uma forma de economicamente as pessoas terem um ciclo econômico voltado para aquela região. E as pessoas também guardavam dinheiro durante o ano inteiro por conta desses 2, 3 anos e conseguiam sobreviver juntando a agricultura e essa temporada de praias, ter recursos tanto para alimentação quanto para guardar um dinheiro durante o ano. Então, cada professor com seu foco e cada aluno com seu respectivo orientador, a gente foi lá para ver pontos diferentes, para tentar aproveitar ao máximo essa viagem. A professora Cris estuda esses arranjos, mas já não é o caso da professora Luciana, por exemplo, que estuda a questão da mulher e da criança. Então ela foi lá e está em produção agora um documentário, tanto no formato de livro quanto no formato de vídeo, que trata do assunto da vida dessas mulheres através das gerações, desde adolescentes até mulheres idosas na terceira idade. O professor Luciano, por exemplo, trabalha a ética socioambiental, que é uma perspectiva que tenta trazer um outro viés, uma outra visão acerca das questões socioambientais. Ele é meu orientador, então o meu trabalho vai um pouco nessa vertente também e analisa essa questão em junção com a comunicação. Vocês estiveram também no Amapá, né? Sim, a parte do Amapá foi, assim, para mim foi a primeira vez, né, que eu estive no Amapá. O professor de lá, nós já tínhamos contato com ele por várias reuniões, online, e nós já tínhamos, claro, né, estudado, tentado entender, mas é claro, quando você vai ao vivo e a cores, vivenciar a situação é realmente muito diferente, né? E lá nós visitamos reservas extrativistas, né? Povos que vivem dos recursos da floresta, da extração, né, do extrativismo e do que eles chamam de agroextrativismo, que é uma mistura de agricultura familiar com extrativismo, dependendo da sazonalidade, né, do extrativismo. Então, visitamos a reserva extrativista do Cajari, a reserva extrativista do Maracá,
né, que são reservas já determinadas em lei nacional, e a região do Mazagão, Mazagão Velho e Mazagão, que é também uma região que vive, que é na foz do rio, próximo, né, no delta do rio Amazonas. Aí nós fomos de barco e lá eles vivem do açaí, do cacau, né, que já são cacau. O açaí já é uma commodity internacional muito importante, né? Imagina, açaí que chega para nós é diferente do açaí que nós comemos lá, que era o açaí in natura, né? Então, nós vivenciamos com as famílias, almoçamos com eles, né? E entendemos o nosso objetivo lá da missão do Amapá, assim como na missão no trecho, né, de Babassolândia, do Tocantins, entender as dificuldades, né, as limitações, as potencialidades que eles têm lá para desenvolver outras, ou mesmo nas próprias cadeias produtivas que ainda são remanescentes, né? O caso de Babassolândia, que é emblemático, né, pelo luto que eles ainda vivem, né, de ter, e daí é diferente do nosso caso aqui em Blumenau, das cheias, que aqui, depois que as cheias passam, claro, a gente tem muitas dificuldades para reconstrução, né, já tivemos casos de perdas de vida, principalmente, né, então, não que aqui seja fácil, mas é que lá é diferente, porque determinadas cadeias produtivas em Babassolândia, no Tocantins, se extinguiram. Não tem mais como voltar. Perderam a ilha, né, virou um lago. O barco que navegava no rio não navega lá mais no lago, né? Então, atividades produtivas que realmente desapareceram. E o coco babaçu, né, perderam um grande lá. Por que Babassolândia? Né, porque é da atividade produtiva a partir do óleo de coco babaçu, tudo que eles fazem com o coco babaçu, né? E a gente pergunta para eles, para identificar a identidade deles com a região, eles diziam: eu sou do coco. Então é muito forte ainda, né? Claro que ainda tem um pouco de coco babaçu, mas é diferente do anterior. Mas voltando para o Amapá, que eu estava falando do Amapá, né? Então nós lá no Amapá visitamos essas reservas extrativistas, conversamos com os extrativistas que vivem da castanha do Brasil, que nós conhecemos mais como castanha do Pará, é muito conhecida como castanha do Pará, né? E a castanha do Tocantins, claro, tem castanha em diversas regiões na Amazônia, mas a castanha do Amapá, naquela região que nós visitamos, ela vai para o Pará e é beneficiada, a usina de beneficiamento é no Pará. Então, o PIB fica no Pará e ela é exportada a partir do Pará, né? Mas aí, então, as pessoas ali que nós conversamos, né, identificamos as limitações, as dificuldades, porque eles vendem o produto, a castanha, muito in natura, né, e o atravessador é que acaba, né, ganhando mais, sendo beneficiado. E o trabalho de coleta, né, do ouriço da castanha, né, que é quase como um coco, é um ouriço pesado, assim, eles chamam de ouriço. É um coco, assim, pesado, que onde as castanhas estão ali dentro, mas elas não estão da forma como a gente compra e prontinha para comer, não, elas estão dentro. Pena que eu não trouxe, né? Eu trouxe de lá, mas não trouxe agora para a entrevista. Ela está dentro de um invólucro, que quase que de madeira, que para abrir tem que ser com machadinha. E eu posso até disponibilizar o vídeo dele abrindo, mostrando para mim, e a dificuldade que eles passam, porque eles entram na mata, naqueles ramais, que eles chamam de ramais, são caminhos 6 horas, 3 horas adentro, para coletar os ouriços que estão no chão. Eles não podem coletar antes que eles amadureçam, porque senão o ouriço cai na cabeça. Já teve alguns casos de morte, porque é muito pesado, né? E cai de uma árvore de 30, 40 metros de altura, que são as castanheiras, né? As castanheiras são muito lindas. E foi muito, assim, para nós, muito interessante, no sentido que até foi terapêutico para a gente estar dentro da floresta. Uma coisa que a gente nunca tinha visto, uma floresta densa, fechada, alta, né, de vivenciar árvores como a Sumuaúma, né, que é a árvore mais alta da floresta. Né.
Então, foi muito interessante. Esse projeto das cadeias produtivas, ele também está relacionado a um outro grande projeto, né, do Sim. PPGDR, de abrangência internacional sobre a governança da água, né? Eu gostaria que a professora nos explicasse qual que é o escopo desse projeto. Ele tem, inclusive, missões internacionais. A professora vai embarcar na próxima semana para Portugal, né? Explica um pouquinho para a gente. Esse outro projeto, porque, na verdade, os projetos são encadeados, né? É até uma coisa que a gente vai aprendendo, porque o pesquisador que tem um projeto Produtividade em Pesquisa, ele procura fazer tudo integrado, porque inclusive facilita o aprendizado, né, a produção de conhecimento. Então, quando eu construí o meu último projeto Produtividade em Pesquisa, eu coloquei tudo que eu estava fazendo dentro, e um deles era o Amazônia Mais 10, né? Também estou desenvolvendo o projeto já há mais tempo, desde 2012, nós temos parceria com a Universidade Estadual da Paraíba, né, onde lá a gente estuda a questão do semiárido, a seca, né, os impactos das mudanças climáticas, a desertificação de alguns recortes do semiárido, porque a região de semiárido está ficando cada vez mais seca por impactos de mudanças climáticas, né? Então esse grupo lá já é um grupo muito forte, porque a questão da água e da seca já é uma questão histórica no Nordeste do Brasil, né? E é uma crise de governança também, né? E é uma questão política também, então tem vários entremeios, né, questões que se estuda lá no semiárido. Então esse projeto internacional, como é que ele foi construído? Pegou o caso do semiárido, o caso do Amapá, do Amazônia Mais 10 e o caso nosso, né, que nós estudamos aqui, porque a gente tem que partir do nosso chão, né, de que a gente tem feito desde o início, desde antes de eu entrar na pós-graduação, né, porque eu defendi meu doutorado em 2003 e entrei logo em seguida em 2004 aqui no PPGDR, que era um programa novo na época, né. Mas como a minha formação é arquiteta, o arquiteto ele está bem vinculado ao meio físico e às questões sociais, a população que vive nas regiões, e por estar preocupada com o meio físico aqui em Blumenau, eu já venho há muito tempo estudando a questão das cheias, deslizamentos, desastres costeiros, também junto com a Univale, né? Nós organizamos aquele evento internacional que foi o Workshop Internacional em 2012, né? Que aí foi o início da nossa internacionalização. Então, os programas de pós-graduação, para que sejam melhor avaliados pela CAPES, precisam internacionalizar, né? Mas por que internacionalizar? Para que os alunos tenham oportunidade, né, de fazer parte dos seus doutorados, como o doutorado sanduíche em universidades no exterior, para que a gente possa abrir portas para eles, né? E para que nós também, cada vez mais, façamos parcerias com outras universidades, que como o caso do Bruno, nós mandamos, então, ele está nesse projeto internacional, fazendo pós-doutorado na Universidade do México, Universidade Veracruzana, no México, né, no estado de Veracruz. Então, esse projeto internacional tem parceria com o México, com a Inglaterra, com a Universidade de Chester e a Universidade Central Lancashire, próxima a Manchester, e a Universidade, então, de Lisboa, em Portugal. Então, nós estamos agora uma sequência de 3 missões internacionais, né, que vão ser bem interessantes. A primeira, eu saio agora no sábado, não vou sozinha, né, claro, porque é um projeto também coletivo brasileiro, né, vou em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba e a Universidade Federal de Campina Grande, né. Então, lá vai eu, a professora Ângela, que é do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba, professora Ângela Maria Cavalcante Ramalho, e o professor José Irivaldo Alves de Oliveira Silva, que é da Universidade Federal de Campina Grande, que estão, nós 3, então, somos as pessoas que estão mais à frente desse projeto internacional. É claro que tem outros pesquisadores também junto, né? A professora Luciana Butz, que é aqui do nosso programa, o professor Ivo Tais, né? Então tem vários, e outros professores de outras universidades também. Professor Luciano Florite também, né? Então, nós aprendemos um com o outro e podemos também trabalhar de forma interdisciplinar, né? Para estudar a governança da água.
Qual o objetivo, professora, especificamente dessas missões internacionais? O que vocês pretendem observar, por exemplo, agora em Portugal? Sim, lá em Portugal, a universidade abriu bastante espaço para nós, né? A Universidade de Lisboa. Então, ela já é uma parceria com a USP por meio do programa de aquele Centro de Estudos Avançados da USP, né? E a Paraíba tem esse vínculo, e nós também temos esse vínculo por meio desse projeto com o Centro de Estudos Avançados. Então, não é uma questão recente a gente estar vinculado com a Universidade de Lisboa, né? Mas é a primeira vez que eu vou até lá, porque desde a pandemia a gente tem feito muitos vínculos por reuniões, por aulas e conferências online, né? Mas, bom, a pandemia já passou faz um tempo, né? Então, nós temos que cada vez mais nos aproximar presencialmente e conseguir financiamento. Esse projeto internacional, então, é financiado pelo CNPq, que também, né, o outro da Amazônia Mais 10 era a FAPESC, esse é CNPq. Ele é 2024 e 2025, o internacional, né? Então, 2024 e 2025. É um projeto de 2 anos. O CNPq construiu o edital de cooperação internacional para projetos de 2 anos, né? Então, o porquê, né, que nós estamos nesse projeto, o que nós vamos fazer lá, qual é a intenção, né? Então, além de entender como eles... Porque o tema do projeto é a governança da água no Brasil e fazer análises comparativas com a governança da água em Portugal, no México e na Inglaterra, né? Então, essa análise... É claro que os casos são muito diferentes, as realidades são diferentes, os contextos são completamente diferentes, mas mesmo assim a gente aprende, porque... Os impactos das mudanças climáticas, a questão costeira, o aumento do nível do mar, não está só atingindo o Brasil, está atingindo o litoral de Portugal, né? O litoral da Espanha. São impactos que, nesse sentido, são semelhantes, né? Então, nós vamos a questão da governança da água também está envolvida com desastres, né? Mas ela também relaciona a questão da água com relação ao abastecimento e a saneamento básico, né? Que é o caso lá do Nordeste do Brasil, né? Então, nós vamos ver como que Lisboa é feito o abastecimento de água em Lisboa, como é que ela está lidando com o aumento do nível do mar na zona costeira, né? Então, eles têm, é um grupo de pesquisadores muito profícuo lá, a professora Luísa Schmidt, que é a professora líder, né? Então, nós vamos mandar uma aluna em doutorado sanduíche, que é a aluna Maria de Lourdes, que é da Universidade Federal de Campina Grande, do curso de Recursos Hídricos. Então, as bolsas nós dividimos entre os programas de pós-graduação parceiros no Brasil, né? A bolsa de pós-doutorado desse projeto ficou com o nosso recém-doutor Bruno, que está agora fazendo pós-doutorado na Universidade Veracruzana, num período de 6 meses, ele volta em dezembro, né? A segunda bolsa de pós-doutorado ficou para o coordenador do programa de pós-graduação de desenvolvimento regional da Universidade Estadual da Paraíba, né? E teve uma bolsa de doutorado sanduíche, que daí ficou com uma aluna minha, que é a Anandra Gorges Martendal, que viaja em abril do ano que vem, dela fica abril, maio e junho na Inglaterra, na Universidade Central Lancashire, em Manchester, né? Então, é muito estimulante para os alunos, né? E quem sabe o Vinícius daí depois faz doutorado, aí vai ter outro projeto, ele pode ir num doutorado sanduíche também, né? Então, nós já mandamos outro projeto também, para quando esse terminar, ter outro que vai dar continuidade, né? Então, o pesquisador é assim, ele não para, né? Está sempre querendo mais. Bom, no programa de hoje a gente conversou com a pesquisadora Cristiane Mansur, que é doutora em Ciências Humanas, professora titular do PPG-DR, aqui da FURB. Muito obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço. Conversamos também com o mestrando Vinícius Vieira, né, que está fazendo seu mestrado aqui no PPG-DR. Muito obrigada pela presença, Vinícius. Eu que agradeço.
A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. A gente agradece também a você pela sua companhia e te convida a acompanhar as outras edições do FURB Pesquisa, todas disponíveis no canal da FURB no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima!